Pilatos não era apenas um nome na Bíblia, ele foi um verdadeiro governador romano. E encontramos o seu nome gravado em pedra. Historiadores antigos como Tácito e Joséfo escreveram sobre um homem chamado Jesus, que foi crucificado sob o governo de Pilatos. Estas não são afirmações religiosas, mas registros históricos. Neste vídeo veremos provas físicas e escritas que confirmam que Jesus viveu, foi condenado e morreu exatamente como os evangelhos descrevem. Em 1961, uma equipe de arqueólogos italianos, trabalhando em Cesareia Marítima, uma antiga cidade portuária romana na costa mediterrânea de Israel, fez uma descoberta que abalou tanto a comunidade histórica quanto a religiosa. Incrustada na alvenaria de um teatro romano, havia um bloco de calcário reutilizado. Nele estava esculpida uma inscrição, parcialmente danificada, mas ainda claramente legível. Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou isto ao divino Augusto. Não se tratava de uma lenda nem de uma relíquia religiosa. Era uma dedicação romana, pública, oficial e contemporânea, ao período descrito nos evangelhos. A inscrição confirmava a existência de Pôncio Pilatos, o funcionário romano que, segundo o Novo Testamento, presidiu o julgamento de Jesus e autorizou a sua crucificação. Até essa descoberta, muitos estudiosos e céticos sustentavam que Pilatos era uma invenção literária ou uma figura simbólica criada pelos escritores dos evangelhos. A pedra de Pilatos pôs fim a esse debate. Esse artefato físico oferece uma prova contundente fora da Bíblia, apoiando diretamente o que as escrituras sempre disseram. Os 4 evangelhos descrevem Pilatos como o governador romano que sentenciou Jesus à morte, pressionado pelos líderes judeus e pela multidão. Em Mateus 27:2, Jesus é amarrado, levado e entregue ao governador Pôncio Pilatos. Em Marcos 15:1-15, Pilatos pergunta: "O que farei então com aquele a quem chamam Rei dos Judeus?" A multidão grita pedindo a crucificação. Em Lucas 23:1-4, Pilatos declara: "Não encontro base para acusar este homem." Em João 18:29-31, Pilatos diz: "Levem-no vocês mesmos e julguem-no conforme a sua própria lei." Ao que os líderes judeus respondem: "Não nos é permitido executar ninguém." Todos os 4 relatos mostram Pilatos cedendo, a contragosto, à pressão popular, ordenando a crucificação de um homem que considerava inocente. Agora, graças a essa descoberta arqueológica, sabemos que o homem central, neste acontecimento crucial da história cristã, foi real. Governou exatamente na região mencionada pelos evangelhos e tinha o mesmo título que a Bíblia lhe atribui: prefeito da Judéia. Além disso, a pedra foi encontrada em Cesareia Marítima, que era a residência oficial dos governadores romanos na Judéia, exatamente o lugar onde se esperaria encontrar uma dedicação como essa. Isso demonstra que as pessoas eram reais, a cronologia era correta e os evangelhos não são lendas imaginativas. Eles têm raízes na história real, em lugares reais, com governantes reais cujos nomes estão gravados em pedra. E a Bíblia sempre esteve certa. Enquanto a arqueologia fornece uma confirmação física, os registros escritos de historiadores da época romana acrescentam outra camada de peso histórico à crucificação de Jesus. Essas fontes não são cristãs, vêm de fora da fé, mas ecoam a mesma verdade proclamada pelos evangelhos: que Jesus viveu e foi crucificado sob a autoridade de Pôncio Pilatos. O historiador romano Tácito, escrevendo por volta de 115 d.C. em seus Anais, refere-se explicitamente a Jesus. Cristo, de quem o nome cristão teve origem, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Aqui temos um senador romano, uma fonte hostil, confirmando não apenas a existência de Jesus, mas também o modo de sua morte. A pena extrema, ou seja, a crucificação sob Pilatos durante o reinado de Tibério. Tácito não tinha interesse em apoiar o cristianismo. Na verdade, o desprezava. Isso torna seu testemunho ainda mais poderoso. Outra voz importante é Flávio Joséfo, historiador judeu do século I. Em Antiguidades dos Judeus ele escreveu:
Naquele tempo havia Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, por sugestão dos principais entre nós, o condenou à cruz, embora estudiosos debatam a redação exata devido a possíveis adições posteriores de copistas cristãos, a declaração central de Joséfo sobre a crucificação de Jesus sob Pilatos é amplamente aceita, até mesmo entre historiadores seculares. Juntos, Tácito e Joséfo, duas fontes não cristãs, confirmam verdades fundamentais. Jesus foi uma figura histórica real, conhecido por seus ensinamentos, e foi crucificado sob a autoridade romana. Essa convergência entre narrativa bíblica, provas arqueológicas e documentação romana externa derruba a ideia de que Jesus foi um mito ou de que a crucificação foi inventada. As pessoas eram reais, os lugares eram reais, a morte foi real. E se a morte foi real, então a ressurreição que se seguiu torna-se a questão mais importante que você precisará responder. Durante muito tempo, críticos afirmaram que os relatos evangélicos sobre a crucificação não eram confiáveis, principalmente porque, além das descrições literárias, havia poucas provas físicas de que os romanos crucificavam as pessoas da maneira descrita na Bíblia. Mas isso mudou em 1968, quando arqueólogos israelenses descobriram algo surpreendente em uma caverna funerária em Givat HaMivtar, ao nordeste de Jerusalém. Dentro da tumba estava o ossuário de um homem chamado Yehohanan, um jovem judeu que havia sido crucificado no século I. Seus restos mostravam um prego ainda cravado no osso do calcanhar, dobrado na ponta porque havia batido em um nó da madeira, tornando impossível removê-lo. Os executores romanos foram obrigados a enterrá-lo com o prego ainda no lugar, preservando, sem querer, uma prova física inegável da crucificação. Essa descoberta foi revolucionária. A primeira e única prova arqueológica direta de crucificação da era romana, confirmando em detalhes a execução brutal descrita nos evangelhos. O que torna essa descoberta ainda mais significativa é que os costumes funerários judeus eram rígidos. Criminosos executados raramente recebiam sepultamento digno. No entanto, a família de Yehohanan recuperou seu corpo e o enterrou em uma tumba familiar. Isso apoia a afirmação bíblica de que Jesus, embora crucificado, também foi sepultado adequadamente por José de Arimateia, um respeitado membro do conselho. A descoberta da crucificação de Yehohanan mostra que as práticas de execução romanas, pregos atravessando os ossos, fixação em uma cruz de madeira, sepultamento em circunstâncias especiais, coincidem exatamente com o que a Bíblia descreve. Isso silenciou os que diziam que a crucificação era apenas metafórica ou inventada. Ela aconteceu e o relato bíblico resiste ao escrutínio arqueológico. As provas são claras, desde inscrições em pedra como a de Pilatos, passando pelos testemunhos escritos de historiadores romanos, até os restos físicos de vítimas crucificadas. Tudo aponta para a mesma verdade histórica. Jesus viveu, foi crucificado sob a autoridade romana. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Não é preciso confiar em uma fé cega. A história confirma a Bíblia. A questão agora não é se Jesus foi real ou se ele morreu. A questão é, o que você fará com essa verdade? Se isso abriu seus olhos, mesmo que um pouco, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo, deixe um comentário e permita que outros vejam que a história de Jesus se sustenta em uma base sólida. E se você busca mais, abra os evangelhos. O que começa com a história conduz à esperança. Que Deus te abençoe.